paz do Messias, chamado Cristo Jesus, meus irmãos, para todos vocês nessa tarde, e convido agora todos vocês mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Jeremias, as Lamentações de Jeremias, o Aleluia, glória a Deus, o profeta do Senhor nosso Deus. Capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Não está se falando de ouro, não está se falando de pedra. Santuários também não. Mas está se falando de um povo, dos filhos de Deus. Está se falando de todos os filhos dele. Ele diz que como se escureceu o ouro, quer dizer que como o povo se corromperam, como foram ingratos. Aí ele diz como se mudou o ouro fino e bom. Como mudaram as atitudes. Aí ele diz, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Estão fazendo coisas erradas. No versículo 2 ele diz, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Versículo 3. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Abandonam logo seus filhos. Versículo, mas antes de eu ler o versículo 4, ele diz que mas as filhas do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Porque eles logo cedo abandonam seus filhos, suas filhas, aleluia, glória a Deus, elas não cuidam dos seus filhos. Versículo 4. Mas, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, antes de eu ler o versículo 4, ele diz, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz que jamais eu abandonarei o meu povo, os meus filhos. Agora, versículo 4. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Por causa de quê? Das mães que não cuidam dos seus filhos, mas Deus cuida de todos eles. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Os que são cuidadosos, os que gostam de cuidar da terra, trabalhar nela, eles plantam e colhem. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu, como em um momento, sem que trabalhassem nela. Mas algumas. Está no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 24. Leiam lá que vocês vão entenderem. Se não estiver entendendo, vocês vão entender, e quando ler lá o Gênesis capítulo 19, do versículo 24. Aí vocês vão entender e compreenderem. Versículo 7.
os seus nariz, versículo 7, o versículo 7, os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polido do que a safira. Mas agora estão impuros, agora estão sujos, estão agora com manchas, são imaculados. Versículo 8. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas a sua pele. Se lhes pegou aos ossos, secou-se. Tornou-se como um pedaço de pau seco. Está morto. Não presta para nada. Não tem paz, não tem amor, não tem alegria, porque nada tem, porque está seco, morreu. Não serve para nada. Acabou-se. Serve agora para ser queimado. É como está lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai vem e corta. Puf, cortou, está seco. Agora o versículo 9. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome. Porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. Estão sedentos, querem saciar-se. Versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso foi lá atrás, como já gravei o vídeo, já mostrei para vocês. Isso foi lá atrás em Jerusalém. Isso foi lá atrás, na cidade de Judá também. Versículo 11. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos, tudo para a honra e glória dele, do Senhor. Versículo 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrassem o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aleluia. Deus tenha misericórdia desse povo nessa época, nesses tempos que estamos vivendo, tão difíceis. Versículo 13. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela, porque distorciam as palavras do Senhor nosso Deus, distorciam, nem eles mesmos queriam obedecer, e nem fazia com que o povo viesse a obedecer à lei do Senhor nosso Deus e os seus mandamentos. Aí todos pagaram. O Senhor nosso Deus, em vez de castigar somente os profetas e os sacerdotes, castigou todo o povo. Versículo 14. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas.
Isso quer dizer que a gente não podemos andar e nem compartilhar com essas tais pessoas. Porque se nós andarmos, nós se contaminamos. Versículo 15. Desviai-vos, bradai-vos eles. Desviai-vos, bradavam eles. Imundo. Desviai-vos, desviai-vos. Não toqueis quando fugiram e erraram, disseram entre as nações: nunca mais morarão aqui. Verso 16. A ira do Senhor os dividiu. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciará a face dos sacerdotes. Nem se compadeceram dos velhos. Verso 17. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente, que não pode livrar. Verso 18. Expiraram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias. Estão cumprindo os nossos dias. Porque é vindo o nosso fim. Verso 19. Versículo 19. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. Versículo 20. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Versículo 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. Versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado. Em breve, muito em breve, irás pagar. Ó filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirás os teus pecados. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele olha e vê do céu a terra e todos os habitantes. Todos irão, cada um, pagar pelo que cometem, pelo o que fazem.
E agora eu já deixo aqui a paz do Messias. Chamaram de Cristo e chamaram de Jesus, o Filho de Deus, para todos vocês. Amém.